Então vamos lá, vocês que estão nos ouvindo. Bem-vindo a todos pelo nosso primeiro podcast, A Luz da Palavra, no ano de 2023. Um projeto aí enterrado há 3, 4 ou 5 anos, né? Mas enfim, hoje é o dia que, graças a Deus, conseguimos tirar do papel e colocar para cima. O que consiste, Pastor Mateus, a luz, né, da palavra? A gente trazer assuntos do cotidiano, assuntos que envolvem a nossa vida, né, e trazer eles à luz da palavra de Deus, né? Os conflitos que a gente enfrenta, as lutas que a gente enfrenta, e de uma maneira tentar a solução, né, através da palavra de Deus. E é uma honra ter você aqui, tá? Agradeço a Deus em nome de Jesus ter você aqui. Você é um cara que inspira muita gente, né? E eu gostaria de te agradecer aí por você ceder um pouquinho do seu tempo e sonhar com a gente esse projeto. Com certeza. Amém? Mas e aí, pastor? Fala um pouquinho de você para nós. É um prazer, uma alegria ter recebido esse convite, ter dado tudo certo, né? Nossa! E a gente chegou, eu tenho certeza que é um projeto que o Senhor entregou, que o Senhor confiou a você. E a gente está aqui, estamos juntos e já deu certo, em nome de Jesus. Pode contar com a gente sempre que você precisar. Amém, amém, amém. E se Deus quiser, em nome de Jesus, mais gente da nossa querida igreja. Amém. Batista da Lagoinha, não só a Batista da Lagoinha, mas eu tenho convidado outras pessoas e outros ministérios para estar acompanhando a mesa junto com a gente aqui. Eu espero conseguir, né, reunir o pastor Rafa, você aqui. Vai sim, vai também ser. Nós vamos aí coincidir as nossas agendas para poder. Com certeza. Todo mundo na correria. Marcelão, vamos para cima. Vamos pra cima. Tem que estar. Tem que estar, não tem jeito, tem que estar. Mas isso aí. Então, assim, o assunto que Deus colocou no meu coração, né, são através das devocionais que a gente faz e tal, para poder estar trazendo hoje é sobre confiar em Deus, cara. Benção. Como confiar em Deus? Uau. É a pergunta que eu falo aqui. Apesar da gente buscar em Deus, ler a palavra, orar, jejuar, ou seja, tentar ao máximo praticar aquilo que Cristo nos ensina, mas tem hora que é muito difícil confiar em Deus. É muito difícil. Não por causa de que é difícil confiar porque Deus não vai fazer, Deus não existe, eu não sei, parece que a gente perde o chão tem hora e parece que as coisas não têm mais solução, aí vem a ansiedade, vem a luta. E aí eu deixo essa perguntinha agora: como confiar em Deus em meio às tribulações, cara? Porque quando a gente tá na bonança, é tudo tranquilo, dá testemunho, né? Falar, tal, levantar as mãos e ir pra igreja, orar, né? Cantar louvores. Mas e aí? E em meio à tribulação, cara? William, é um paradoxo, né? É complicado. Eu compreendo, eu sei, porque a gente vive situações que tentam tirar o chão da gente todos os dias. Só que, como confiar em Deus? A resposta seria confiando. Porque a palavra confiar é entregar. Eu acho que muitas vezes nós, de fato, não confiamos porque nós não fazemos aquilo que o significado da palavra diz que a gente tem que fazer, que é entregar. Quando a gente entrega, está entregue, não é nosso mais. Só que às vezes a gente coloca na mão de Deus. Aqui, ó. Não, vai lá, Deus, segura. Está nas suas mãos, Senhor, está nas mãos, Senhor, mas continua na nossa também. E isso não é confiar. Isso não é entregar. Se de fato a gente entrega, a gente perde o controle. A gente perde o domínio. Não é a gente mais que comanda, quem direciona, quem decide, quem escolhe. Então, se o chão está saindo debaixo do pé, peraí. Quem está tirando o chão debaixo do meu pé? Então, o sentimento gerado no nosso coração vai ser um sentimento diferente. Porque se a gente fala assim, a gente entrega a nossa vida ao Senhor. Peraí. A gente entrega a nossa vida, mas a gente continua tomando as decisões segundo o nosso próprio achismo, segundo aquilo que a gente acha e não como o padrão daquilo que a palavra dele diz.
buscando em oração um direcionamento, uma resposta. Então, quando a gente fala de confiança nas tribulações, faz a gente meditar um pouquinho lá no início, quando a gente de fato entregou a nossa vida para Ele. Quando a gente confiou a direção do nosso caminho, da nossa vida, nas mãos dele. Então, é uma reflexão para a gente. De fato, a gente entregou e confiou a nossa vida nas mãos dele. Porque se a gente realmente fez isso, a gente tem que acreditar que até os momentos de tribulação é ele quem está direcionando. Que sirva para ensinar, talvez, alguma coisa. Eu estava passando, né, esses intempéries da vida, né, com a minha esposa, igual a gente estava conversando, e ela chegou à conclusão de tudo que a gente está passando. Ela falou assim, olha, a única coisa que eu enxergo nisso é que Deus, Ele quer nos ensinar alguma coisa. É isso. Entende? Aí assim, mas nos ensinar, aí vem às vezes a dúvida, mas ensinar pra quê? O que eu tenho feito? Será que eu tenho feito algo de errado? Com certeza, né? É mas, o que assim, a gente mais faz. Meu Deus. Será que eu peguei aqui, coloquei aqui, não era pra ter feito isso? Enfim. A gente hoje, por exemplo, eu tenho uma visão assim, bem diferente, né, de Deus comigo, depois que eu me tornei pai. Nossa, como que muda a mente da gente, né? E tem situações que você não vai sentar com seus filhos, você vai conversar. Alguma situação que você está vendo eles fazerem de errado, que você vai sentar e conversar. Vai ter uma situação que você vai fazer isso. Mas tem situação que você não vai fazer isso. Que você vai o quê? Gerar um ambiente, proporcionar uma situação para ensiná-los, para ensinar eles. É exatamente isso que Deus faz com a gente. Sabe? Exatamente. Nunca olhei por esse foco. Tem coisa que ele vai, no nosso momento de devocional, no momento de oração, que ele vai gritar pra gente através da palavra, que ele vai trazer essa afirmação muito forte no nosso coração. O Espírito Santo vai confrontar a gente, ó, você tá errado, você tá em pecado, muda, converte, muda a rota. Mas tem situações que ele vai promover um ambiente, uma situação, para nos ensinar naquela situação. E às vezes a gente vê, negócio você falou, você tá na devocional, você tá apanhando. E às vezes eu tenho experiência assim que, cara, às vezes eu tô escrevendo alguma coisa, eu tô digitando. Aí eu leio algo na Bíblia e aquilo se encaixa na minha vida. Eu respiro fundo. Às vezes teve um dia que eu joguei a caneta, cara. Peguei a caneta e joguei assim. Falei assim, meu Deus, o senhor tá pegando pesado demais. Mas assim, mas aí eu dou risada, porque eu falo assim, ó, precisava disso. É isso aí. E tal. Então assim, porque... Elias persegue a gente de vez em quando. Aquela foi fantástica, cara. Fantástica. Você não leu o livro, né? Você nem assim, acho que eu nem cheguei de passar o nome do livro, só né? comentou comigo. Comentei, eu tinha lido aquela semana, cara. Elias, que faz aí? Né? E eu tinha lido aqui no livro, eu chorei demais. Ou seja, eu tava fugindo do chamado de Deus pra minha vida. Tava fugindo disso aqui hoje. Uhum. Entendeu? Que eu sempre quis fazer as coisas pra Deus. Eu sempre gostei do mundo digital, eu sempre gostei da produção de vídeo, eu sempre gostei da música e tal, mas eu sempre travei. Mas por quê? Outro ponto que a nossa conversa está me levando. O confiar em Deus. E quando a gente realmente confia em Deus, a gente não liga para o que os outros falam. E a minha vida sempre foi travada porque eu sempre liguei demais para o que os outros falam. Um exemplo, uma vez uma certa pessoa virou, por que você faz vídeo? Por quê? Aí você vê a intenção da pessoa falar, porque você gosta de aparecer. E aquilo me machucou tanto, sabe? Assim, que aí eu parei de publicar vídeos nas redes sociais, seja de cunho político, seja de cunho... Só que um dia eu estava vendo dentro de um curso de produção de vídeo, que o cara fala, olha, se você não assumir, se você gosta de fazer vídeo, olha só, e não assumir que você quer aparecer, você não vai fazer vídeo. Isso aí. Você entende? A gente tem que assumir isso. É isso aí. E é confiar. Não que o aparecer, no sentido que eu tô dizendo, não é de você aparecer, querer se promover. Uhum. De glória, né? É de glória. Não. Mas assim, né? Porque através dos vídeos, né, que eu tenho planejado, que eu quero fazer, os que eu fiz, eu quero que a glória de Deus cresça, ele apareça e eu diminua. Mas assim, então eu tenho aprendido, ou seja, depois de calejar aí, né, com 38 anos de idade, eu tenho aprendido a não escutar os outros mais. Alguns anos que eu venho sofrendo com isso para poder... Ou seja, então quando você escuta os outros,
E você não tá confiando em Deus. Isso mesmo. Isso mesmo, porque vai falar um pouquinho de chamado, né? Sim. Não é simplesmente algo que eu gosto de fazer, não. Existem coisas que a gente é chamado para fazer. É. Esse podcast, quantas pessoas vão assistir? É. Quantas pessoas vão ser ministradas? Sim. Um vídeo editado seu, quantas pessoas vão assistir? Quantas pessoas vão ser tocadas por uma palavra, por 10 segundos daquele vídeo? Então, existem coisas que o Senhor confia na mão da gente e a gente precisa executar. Sim. Nós precisamos executar. E aí a nossa confiança precisa estar firmada nele. De que é ele, não é? Ó, vamos lá, vamos voltar lá? Eu entreguei a minha vida para ele. Sim. Eu confiei a minha vida a ele. Então, não sou eu mais quem direciono. É ele quem está no comando. E se ele está te direcionando a este tempo para fazer exatamente isso, não é você, estou trazendo de volta um projeto de tantos anos que estava... Não. É confiar de que ele está trazendo este tempo para a sua vida. Sim. É isso. Mas a gente frustra, a gente fica chateado, porque assim, poxa, hoje, para você ver, às vezes a mesma situação, quando eu me planejo para ler a Bíblia, as minhas devocionais de manhã, quase todos os dias eu faço de manhã, levanto cedo, é uma rotina, eu faço café para minha esposa, café para mim ir para a escola, no momento eu faço a minha devocional, 4 horas, 4:30 da manhã ali, acordo cedo, e às vezes dá preguiça de fazer. Você sente preguiça, cara. Só que o contrário também acontece. Depois que você sentou, acabou. E você tá tomando café, quando você vê, passou 1h30, 2 horas que você tá ali, você tem que levantar pra você fazer sua obrigação. Falou, Senhor, eu não queria levantar agora. E às vezes eu não terminei de concluir o meu raciocínio Sim. e tal. Aí eu faço os rascunhos ali, peraí, fica pra amanhã. Mas amanhã eu já tava planejado outra coisa pra ler, por exemplo. Aí eu travo aquilo, não, eu tenho que concluir isso. Sim. Sabe? Então assim, e a gente sabe disso e às vezes a gente não se senta à mesa. Entendeu? É uma característica do humano. Do ser humano, cara. Né? Mas no outro dia a gente faz e tal. O que a gente não pode é parar. Um outro ponto que eu queria que você falasse, que através das suas ministrações, né, lá na igreja e tal, o primeiro ponto aqui, em relação ao confiar em Deus, a gente falou sobre o travamento que quando a gente dá ouvido para os outros. Sim. Né? Ou seja, a gente não está confiando em Deus. Nas tribulações agora, a gente falou um pouquinho na introdução, né? Ou seja, tá tudo bem, de repente vem a luta, né? Vamos lembrar da pandemia. Tava tudo bem. Ai, meu Deus. Ainda mais no seu caso. De repente, para tudo. Eu também tive uma experiência ruim com isso, né? De investimento e tal, né? E travou tudo. Eu perdi aqueles investimentos ali, aqueles trabalhos que eu tinha para fazer para frente, para pagar o que eu tinha investido em equipamento de vídeo e tal, essas coisas. Então a gente dá um choque. Veio depressão, veio ansiedade, aquela coisa de você... O medo do que vai acontecer. Sim. E aí aquilo te trava também. E aí me lembra um pouquinho de... Vamos falar de Pedro andando sobre as águas. Né? Pedro fica louco quando vê Jesus vindo andando. Aí Jesus, né, se apresenta a ele e tal. Ele assim, é o Senhor que me faça ir até aí. E aí, continua. A gente viveu na pele, né? A gente viveu na pele. É muito importante ressaltar, Willy, que confiar em Deus não fala de você ter uma vida que vai ter... que nenhum dia você vai ter ali os seus altos e baixos. Não é disso. Existem dias que o vento vai ser forte e que ele vai envergar a gente. A gente vai balançar para um lado, a gente vai balançar para o outro. Confiar em Deus fala de constância. Não fala de intensidade. É uma coisa que meu avô me ensinou. A confiança, a fidelidade a Deus, a confiança e a fidelidade a Deus era o que ele sempre fala. Não está ligado à intensidade. Porque hoje eu posso estar. E amanhã não. Começo a 100 por hora. Mas e o final? Mas está ligado à constância. É todos os dias. Tem um ditado que fala devagar e sempre. É isso aí.
sabe? É exatamente isso. Então, vai ter dias que o vento vai envergar a gente para um lado, para o outro, vai balançar. Vai ter dia que a gente vai chegar a tocar o chão, falar assim, poxa, acabou para mim, tô aqui no chão. Não, mas a raiz continua firmada na rocha. Confiança é isso. É saber que vai ter dia que você vai estar envergado para um lado, você vai estar envergado para o outro, mas a sua raiz continua inabalável. Confiança é isso. Porque é a entrega. É de fato compreender a entrega que você fez. Está nas mãos de alguém. Então, não é nosso mais o problema. Não é nossa mais a luta. É dele. As adversidades, elas vão vir, porque elas fazem parte, filha, do nosso processo de maturação. Às vezes a gente não compreende isso, mas é necessário. Os processos, é como se Deus de fato estivesse provando ali a nossa fé, estivesse provando a nossa fidelidade. Peraí, você me entregou? Deixa eu ver se realmente você me entregou. E quantas vezes, nesses processos de adversidade e luta, o Espírito Santo foi muito claro e convincente ao meu coração de que de fato eu não tinha entregado a minha vida para o Senhor. Que de fato eu não confiava nele. E é um processo para sempre. É todos os dias a gente sendo tentado a tirar algumas coisas da mão de Deus. Todos os dias. A pandemia foi isso, né? Março, eu lutei ainda até setembro com a minha agência aberta e não vendia nada, não consegui negociar, tive que desmontar a minha agência. E eu tinha recebido uma palavra sobre aquela loja, sobre aquela agência, eu fiquei relutando com o Senhor, porque não batia, sabe? A palavra liberada com o tempo que a gente estava vivendo. Mas fui para casa, não tinha viagem, não tinha venda, não saía nada. E eu confesso que esse momento da pandemia, em toda a minha vida, nesses poucos anos, porque eu sou novo, foi o único momento que, de fato, assim, eu tive pensamento suicida, eu quis morrer, eu quis estar em um lugar onde meu telefone não tocasse, eu desejei ir para o hospital, simplesmente para ficar longe de todo mundo, não ter compromisso em responder, tipo, no hospital pelo menos eles vão entender que eu não tô bem e ninguém vai me ligar. Foi terrível. Eu te falo com toda a verdade. A minha fé oscilava de um jeito que eu não sabia lidar com aquela situação. Até o dia que eu compreendi que não era eu, que não era a minha abraçada que eu ia resolver, sabe? E de fato a gente confiou, de fato a gente entregou. Tinha dias que a gente levantava e aí minha esposa falava, amor, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer? E vamos. E as coisas aconteciam. De uma noite para um dia, dormimos num sábado, num domingo, assistimos um programa de televisão, aquele programa de televisão aqueceu algo no nosso coração, uma ideia no nosso coração, e a gente começou, fomos vender verdura. As coisas deram certo. Enchente. Passou, levou um cado de canteiro nosso lá na roça, final do ano. Falei assim, não, vamos parar, dezembro ninguém compra, início de janeiro a gente volta. E essa era a nossa expectativa. Esse era o nosso plano, mas não era o plano do Senhor. Em janeiro as coisas começaram a melhorar, a agência começou a vender. E ali as coisas foram voltando ao seu devido lugar. E mais uma vez o Senhor provando pra gente. Poxa, a vida de vocês está na minha mão, Mateus e Mariana. Então, peraí, deixa eu fazer. Né? E ele frustrou até os nossos sonhos, os nossos planos. Porque eu já tinha esquecido de agência, já estava desapegado de agência. Falei assim, Mateus, você quer voltar a viajar? Eu não sabia se eu queria voltar a viajar. E ele, mais uma vez, né, dentro dessa situação que ele criou, ele nos ensinou, mais uma vez, que a nossa vida está nas mãos dele. Então, as adversidades, elas vão vir. Davi viveu isso. Pois é, cara. E assim, você falando isso tudo. E, cara, mas assim, aí você tava como se nada tivesse acontecendo. Você continuou na obra, você continuou, lógico, isso é vida sua, é seu particular, sim, né? Poucas pessoas, só as pessoas mesmo do seu... Poucas pessoas, do seu ciclo sabem disso, né? Quer dizer, hoje você tá compartilhando aqui, testemunhando isso. E eu ficava assim, falava... Quando você me contou um pouquinho dessa história, eu saí da sua agência e falei assim, Jesus,
O homem estava lá pregando, fazendo a sua obra. E aquilo me inspirou. E eu cheguei à conclusão que tem anos que a minha vida ela é atribulada. Mas é normal, a sociedade está assim, entende? E por que, eu falei, Senhor, por que eu não consigo ser assim? É o que você falou, é a base. A verdade é que toda vez que a gente passa por tribulação, a primeira coisa que a gente pensa é abandonar o ministério que Deus deu pra gente. Eu cheguei a essa conclusão. E eu falei, não é só a questão do ministério, é abandonar. Eu não perdi, claro, as esperanças, eu não perdi o meu momento de ler a Bíblia em casa, Sim. eu não perdi a minha comunhão com Deus. É lógico que isso ficou enfraquecido, sim. Só que eu cheguei à conclusão agora, eu falei com Deus, Deus, eu não quero isso mais. Eu não quero isso mais. Onde eu voltei, fui lá pra igreja, né, com vocês aquele dia, a gente fez o vídeo e tal, e aquilo eu editando, cara, eu editando aquele vídeo, eu parecia um menino, uma criança editando, assim, que ganhou um brinquedo, sabe, assim? E eu tava feliz demais de fazer aquilo, feliz mesmo, assim, depois que eu mandei o vídeo, vocês gostaram pra caramba, nossa, eu me senti assim, eu falei assim, nossa, Deus, obrigado, tal, eu me senti útil. Sim. Aí eu falei, aquela sensação, é uma sensação boa que a gente sente quando a gente tá fazendo algo pra Deus. E eu não quero perder essa sensação, por mais luta que a gente vem enfrentar, trabalhar pra Deus nos traz esperança. Isso aí. Então, assim, eu queria te falar isso e a gente deixar isso registrado, cara, porque isso foi inspiração pra minha vida. Que benção. E eu falei isso pra minha esposa, né? Aí depois o pastor Rafael, com a mudança da igreja, veio, pô, se eu tiver, a gente vai dar espaço pra frente, mas se tiver que recuar, a gente recua de cabeça erguida, refaz tudo e tal. Então, assim, a vida é assim. Isso aí. E eu nunca fui ensinado assim. Isso aí. Na verdade. A gente desanima muitas vezes, principalmente para as coisas de Deus, coisas da obra, porque a gente acha que a gente tem que estar perfeito para fazer algo. Você acha que nunca passou na minha mente um turbilhão que eu tava vivendo? Eu falei assim, não, eu tô destruído hoje, como é que eu vou pregar? Eu tô no chão hoje, como é que eu vou ministrar uma oferta, uma palavra de dízimos e ofertas, sendo que eu não tô vendo ali? E eu aprendi uma coisa, William, que isso não pode paralisar a gente, porque a palavra não é nossa. Não é sobre mim que eu falo. Se fosse mim, se fosse sobre mim, se fosse sobre a pessoa do Mateus, tudo bem. Mas não é. Eu falo sobre Deus. Eu falo sobre a palavra dele. Eu falo sobre um Cristo que morreu, que padeceu, que sofreu por amor a mim e por amor a tantas outras pessoas. Então, por que deixar de falar desse Deus? Por que deixar de falar desse Cristo? Por mais que eu não esteja bem, a palavra, ela não tem muda. que continuar habitando na minha boca. Essa Amém. palavra Aleluia. precisa continuar fluindo. Não é, eu preciso estar... Não, tem dia que a gente vai estar no chão. E vai ser nesses dias que uma palavra liberada vai mudar a vida de alguém. O engraçado, que não é só que primeira coisa que a gente quer abandonar. Não é só por esse motivo que você expôs, né? Que a gente acha que a gente tem que estar bem e mostrar. Uhum. Muitas das vezes nós somos egoístas e hipócritas. Sim. Por quê? Pra que eu vou ficar lá me empenhando na igreja e tal, a gente passando por essa situação, se eu não tô bem financeiramente, o que isso vai me trazer de retorno? É ou não é? É verdade. Então assim, poxa, eu poderia... Vamos colocar... Pô, se eu estivesse editando um vídeo, pegando um serviço ali, usando esse tempo, porque muitas das vezes o mundo, às vezes as pessoas da própria igreja julgam a gente assim. Podia estar trabalhando, mas não, mas tá lá na igreja, Sim. tá lá fazendo isso pra igreja e tal. E muitas das vezes isso entra na mente da gente, entendeu? Só que, cara, a experiência que eu tive esses dias, da provisão de Deus, assim, sabe, assim, eu não vou te falar nem de uma provisão financeira, não. Eu vou te falar de uma provisão espiritual. Amém. Entendeu? Da paz em meio à tribulação. Muitas vezes a gente acha que a provisão, ela é só... quando Deus fala de provisão, pegando Isaac aqui e Abraão, Deus vai prover o cordeiro e tal. Não. Eu tô te falando de uma provisão espiritual. Mas a gente quer o livramento daquela luta, né? A provisão espiritual é a paz que ele te traz naquele momento. Então eu vivi isso essa semana com a minha esposa. A presença dele com você. A presença dele. No vale de sombra de morte. Entendeu? Então assim, eu não quero ser o berganhista.
com Deus, Sim. entende? Não quero berganhar mais com Deus. Aham. A gente faz isso de maneira inconsciente. Verdade. Ou seja, a falta de confiar verdadeiramente, voltando lá no início, onde você Sim. começou. Então, quando a gente não confia em Deus, a gente berganha. Ou seja, não, eu tenho que estar bem para poder estar servindo a Deus. Uhum. E não é. Eu olhando para minha vida nos últimos 10 anos, nesse contexto, né, que eu tô falando, se você for ver, nunca tive bem. Uhum. Assim, ao ponto de falar, olha Deus, Deus está me abençoando, meio fariseu, entendeu? Sim, sim. Você tem que estar bem, com status, para poder mostrar para as pessoas que Deus está abençoando. E a melhor bênção que a gente pode ter com Deus é no secreto. É verdade. E às vezes a gente perde isso. Como que eu vou falar? Por não valorizar aquilo que a gente recebeu. Sim. Por não compreender aquilo que a gente recebeu. É exatamente isso. Isso acontece. Acontece muito. Mas deixa eu falar algo que eu separei aqui. Pode, vamos sobre lá. confiança. Vai lá. Eu falei sobre Davi. Davi fez isso. Quando Davi escreve Salmos 23, William, que ele começa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A primeira coisa que vem na nossa mente é que Davi está lá no campo, com a sua harpa, sendo pastor de ovelhas, e ali ele está inspirado, né? Fazendo as suas poesias, os seus cânticos, e não. Quando a gente pega para entender esse salmo, a gente vai ver que Davi já era rei. Quando ele escreve os Salmos 23, Davi já era rei, Davi já estava no palácio. E uma coisa maravilhosa, porque quando a gente olha para esse salmo, identifica Davi começando, dizendo que o Senhor é o pastor dele, que nada vai faltar, ele está se colocando na posição de quê? De ovelha. Quando ele está falando que ele tem um pastor, e que esse pastor não vai deixar que nada falte para ele está se colocando na condição de ovelha. Peraí. O cara é rei. Não estou falando de um pastor que está lá no pasto. Estou falando de alguém que foi ungido rei, que agora está no seu trono. E quantas vezes isso acontece com a gente recebe uma honra de Deus e a gente esquece que a gente ainda é ovelha. Que a gente ainda faz parte de um rebanho e que a gente ainda tem um pastor. Só que aqui, além dele se colocar na posição de ovelha, ele deixa algo tão maravilhoso para a gente, William. Porque quando ele diz assim, o Senhor, ele não está simplesmente fazendo referência a Deus. Ele está fazendo referência a duas pessoas aqui. A pessoa de um senhor e de um pastor. De alguém que é proprietário, de alguém que é o dono da terra e de alguém que cuida da ovelha. De alguém que está ali tete a tete. De alguém que entende as necessidades da ovelha. Então, ele está trazendo aqui que o Deus que ele serve, o Deus que ele tem, é Senhor, é o dono, é o administrador, mas ele também conhece a nossa necessidade. Ele sabe da particularidade de cada ovelha. E é por isso que nada vai faltar. O pastor pode deixar que nada falte para a ovelha? Não. O pastor não tem esse poder. Ele pode tentar, mas ele não tem esse poder. O dono do pasto pode deixar que nada falte para a ovelha? Não. Porque ele não vai entender a necessidade da ovelha. O que o salmista, o Davi, está querendo falar? Que aquele que é dono também é pastor. Daquele que é senhor também cuida. Daquele que administra também entende a necessidade de cada ovelha. E sabe por que muitas vezes nós não vivemos a plenitude disso que Davi escreve? Porque nós não reconhecemos o nosso Deus como Senhor. É muito fácil, William, a gente levantar nossa mão cansada. Eu aceito Jesus Cristo, eu reconheço Jesus como meu Salvador. É fácil, Salvador é fácil. Agora, reconhecer Cristo como nosso Senhor vai falar de confiança, vai falar de entrega. Obediência. Reconhecer o senhorio. O que é reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida? Está aqui o controle. Não sou eu mais que administro. Não sou eu mais que tomo as decisões. Eu não sou mais dono. Senhorio vai falar disso, de alguém que é dono, de alguém que é patrão, de alguém que reina, de alguém que domina.
Então, quando o salmista Davi escreve isso, ele está reconhecendo o senhorio de Deus sobre a vida dele, mas esse mesmo Deus, que parece às vezes ser tão distante, ele é perto, porque ele também é pastor. E quando ele fala do pastor, ele está o quê? Fazendo menção, talvez sem ele saber, uma menção messiânica. Sim. Cristo. Eu tenho um Deus que é Senhor, mas eu também tenho um Deus, porque a Trindade fala de um só. Mas eu também tenho um Cristo que é perto. Jó vai falar sobre isso. Eu não tenho ninguém na minha aflição, na minha dor, que seja capaz de tocar em mim, de entender a minha humanidade e tocar no Senhor. Jó está falando disso. E aí vem Cristo na nossa humanidade para entender a nossa necessidade como o bom pastor. Mas ele também é Deus, ele também é Senhor, ele também tem um domínio, ele também tem um controle da nossa vida. Só que, quando o salmista está escrevendo isso, ele não está dentro do palácio. Quando a gente pega a história dos judeus que falam sobre esse salmo, eles vão trazer a retratação de que Davi está em um oásis cercado pelos seus inimigos. Essa é a confiança que a gente precisa ter, William. Amém. É essa a confiança. Pô, eu estou cercado pelos meus inimigos, pelos meus adversários, e nesse momento de aflição, eu tenho condição de reconhecer que o senhorio é dele. Se o senhorio dele, quem administra, quem comanda, quem domina, quem direciona é ele. Então, essa situação de cerco que eu estou vivendo é porque ele quer e tem algum propósito nessa situação. Eu não estou sozinho porque eu tenho um pastor que nesse cerco não vai deixar que nada me falte. Isso é confiança. Isso é confiança. Não tem outra coisa para a gente falar aqui. É a confiança de Davi, cercado pelos seus inimigos. Mas ele reconhece que aquela situação é porque ele tem alguém que administra a vida dele, que domina a vida dele, que controla a vida dele. E que alguma coisa boa vai sair disso aí. Nossa, Mateus, que bênção mesmo. E ele estava numa tribulação violenta, cercado. Isso aí. Pois é, e é assim, a gente vê que vive muito pouco a plenitude de Deus. A confiança, a gente pensa que fazer parte de um ministério, às vezes a gente pensa que está fazendo as coisas para Deus, é estar com Deus, sabe? E não é. São nesses momentos. São nesses momentos que a gente, de fato, revela quem nós somos, revela aonde está firmada a nossa fé, aonde está arraigada nossas raízes. São nesses momentos de adversidade. Porque o salmista, ele não está sendo romântico aqui, não. Ele está escrevendo algo que, de fato, ele vive. Porque esse salmo é um salmo que fala de confiança, fala de entrega, fala de fé. Sim, fala de fé, mas também fala de sinceridade. Porque ele vai falar assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele não está querendo andar, não. Ele não está fazendo força. Eu quero ir pro... Ele está sendo bem claro para Deus. Eu não quero, não. Mas se eu tiver que entrar, é isso que ele está falando. Aí ele diz o quê? Eu não vou temer mal algum. Porque a tua vara e o teu cajado me consola. E aqui eu acho maravilhoso, porque não tem promessa de livramento. Não tem. Forte. Não tem promessa de livramento. Sabe que quando eu leio esse salmo, eu entendo que ele está cercado pelos inimigos. Sabe o que eu estou entendendo? É que tipo Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não vamos. Servimos a um Deus que é capaz de nos livrar da tua mão, rei. E se ele não nos livrar, mesmo assim, nós não adoraremos a imagem. É sobre isso
confiança. Eu tenho um Deus que pode, mas se ele não fizer, eu estou preparado para morrer. Então o que o salmista está falando aqui é, Deus, se o Senhor fizer alguma coisa aqui, beleza, amém, glória a Deus. Mas se eu tiver que ser afligido, ser oprimido, ter que enfrentar tete a tete aqui esses inimigos que estão me cercando, eu vou ficar tranquilo. Porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. É isso que ele está falando. Não tem, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu vou crer, eu confio no Senhor, que a tua mão vai me livrar daqui. Não tem essa promessa de livramento. Se eu tiver que passar, eu vou passar tranquilo. Porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. No vale de sombra de morte, não tem como a gente negar, William. É sobre isso que a gente está falando. O vale de sombra de morte é uma realidade. Ele existe. E pode ser que um dia a gente passe por ele. Eu não quero passar, não. Você quer passar? Mas se passar, tem que estar com ele. É né? isso. O que o salmista está falando é isso. Eu não tô afim de passar nesse vale, não. Com ele, a gente pensa que é difícil. É isso aí. Se a gente pensa, imagina sem ele. É isso aí. É doloroso, a gente entrega, às vezes a gente se cala para no meio das afrontas, das ofensas, a gente se cala, a gente não se cala porque é covarde, a gente Isso se aí. cala por causa dele. Isso mesmo. É isso. É uma realidade. Eu não quero passar. Tô correndo desse vale, a E a verdade gente é entende essa. Paulo, né? Paulo, ele sabia muito bem para onde que ele iria, É por isso isso que ele não tinha medo de morrer. É isso aí. E a confiança em Deus, ela nos prepara para a morte, não é para a vida A neste gente mundo. tem que chegar nesse patamar, meu Deus. Entendeu? Assim, você vai ler os evangelhos, Cristo ele está preparando é para a morte. Isso aí. E não é para a vida nesta terra, cheia de glamour. E hoje, infelizmente, a gente vê a igreja do Senhor se perdendo nisso. Uhum. Né? As visões de... Esse salmo aqui. Eu já ouvi outra interpretação dele. É utilizado para... Não quero fugir do tema Defender aqui. Teologia da prosperidade. É isso aí. É um salmo total. Você trouxe aqui uma visão, a visão verdadeira, né? Ou seja, quando Davi escreveu isso aqui. É isso aí. Entendeu? E tem muita gente, por não conhecer a palavra, se engana com isso. Abre a Bíblia lá no Salmo 23. Tem uma promessa nesse salmo. Qual que é a Tem. promessa desse salmo? Que nada vai nos faltar. Nada vai. Não vai nos faltar provisão, não vai nos faltar cuidado, mas também não vai faltar vale. Não É. vai faltar adversidade, não vai faltar luta. Porque quando ele diz, eu não quero passar, mas se eu tiver que passar, eu vou passar tranquilo, confiando, porque eu sei que vai ter vara, vai ter cajado, vai ter consolo. O que tem no vale? Vara, cajado e consolo. A gente não quer ser consolado ainda. Quer não? A gente quer ser liberto daquela situação. A gente quer ser livre Ficar livre daquela situação. daquilo. Consolo é o quê? Poxa, não tá tão legal assim. Poxa, deu errado. Você Vai lá, precisa de alguém para se te consolar. levanta. É isso que ele está falando. Mas junto com o consolo tem o quê? Tem vara e tem cajado. O que segura a vara e o que segura o cajado? As mãos. É as mãos. O que o salmista está falando aqui é que eu vou passar tranquilo. Porque eu sei que a tua mão estará comigo. Amém. Me consolando, ainda que seja um dia que eu falo, não deu bom hoje. Eu sei que a tua mão vai estar comigo. Ô, Senhor, minha oração, quando eu passo pelo devocional e está lá o Salmo 23, é que o meu coração, que a minha fé, seja como a fé e a confiança desse salmista Davi. Porque, diante de tantas aflições, a gente é seduzido e tentar todos os dias, que é murmurar, a reclamar, a perguntar, Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor me abandonou? Por que eu estou vivendo isso aqui? Espera aí. Vamos reconhecer o senhorio dele? Não sou eu mais quem vivo, é ele quem vive em mim, não sou eu mais que comando, é ele quem comanda a minha vida, não sou eu mais que direciono, não sou eu mais que tomo as decisões, é ele, está nas mãos dele. Então se tem um vale de sombra e morte, se tem uma situação de aflição, se tem um momento de adversidade, é ele, para algum propósito, por um tempo determinado, mas para um propósito maior. Para nos ensinar. É isso. É isso. Muitas das vezes é trazer nós, nos tornar mais humilde, saber estender a mão, Sim. saber consolar também, porque um dia fomos consolados. Porque muitas das vezes a gente não entende o próprio consolo de Cristo no secreto. E às vezes há necessidade, sim, de ser consolado por alguém.
E muitas das vezes nós somos egoístas, não queremos consolar, mas queremos ser consolados. É complicado. Mas dentro disso tudo que você falou, a gente, né, encerrando, eu quero que você deixe uma palavra para as pessoas que vão estar nos ouvindo. Uma palavra assim, você já falou aqui sobre confiança, acho que quem ouvir já vai estar munido aí de ferramenta para confiar. Né? Mas uma oração para essas pessoas que ainda estão perdidas, né, no meio das aflições e tal. Mas uma coisa que eu queria frisar aqui foi que no último culto, eu estava lá na mesa, ali, nos slides, e eu lembro que eu guardei um versículozinho da palavra que o pastor Rafa estava pregando. Uhum. Eu tirei foto lá na hora do slide para poder gravar aquilo ali. Né? Foi quando da mulher do fluxo de sangue. Sim. Jesus ele estava andando no meio da multidão. Aí vem Jairo, né? Jairo. Uhum. E pede para que Jesus fosse com ele. Aí ele é interrompido por essa mulher. Aí até aí beleza. Aí depois ele cura, né? A mulher toca nele, dele sai saúde, né? Sai virtude, a mulher é curada, Sim. ele para, né? Tal. Só que depois ele continua. Chega lá, aí no meio do caminho ainda, não incomode mais o mestre, que a sua filha já está Já morta. morreu. Ou seja, a multidão ali falando que já morreu, aí a palavrinha que eu guardei. Jesus olha para ele, para mais ninguém fala. Creia. Somente creia. Não temas, Não crê temas. somente. Crê somente. Não temas. Crê somente. Nossa, quase caí da cadeira na hora. Na hora que eu li aquilo, na hora que o pastor leu. Porque já veio logo, isso tudo que a gente tá falando aqui. É isso, é confiar. Poxa, eu cheguei Não primeiro. Eu pedi primeiro, agora uma moça veio, Né? atrapalha a tua ida na minha casa. E agora vem... minha filha morreu. Minha filha morreu. Porque se você não tivesse parado, talvez, para curá-la, eu teria chegado lá e tal. Mas aí depois Jesus vai, né? Ou seja, tira aquelas pessoas que do contra ali, enfim, Talita cumi, né? Então assim, mas o que eu guardei ali não foi nem, vou te falar assim, não foi nem um milagre, porque o milagre é maravilhoso, Sim. mas foi aquela palavrinha, não temas. É isso. Creia somente. É porque ele chega na hora certa, William. Às vezes, se Cristo não tivesse falado aquela palavra, a dúvida, a murmuração, o temor, ia ter tomado conta do coração de Jairo. Então, quando ele recebe a notícia, Jesus, peraí, Jairo, Volta pra cá. lembra quem que você foi chamar. Isso. Não foi o curandeiro, foi aquele que é Senhor e que também é pastor. Amém. Eu domino, vai ter cura, vai ter milagre, mas eu também sou pastor. Eu estou entendendo da sua necessidade nesse momento. Eu cuido. E eu sei que a murmuração às vezes vai entrar no teu coração. Então vem cá, já, deixa eu te trazer para a órbita. Crê somente. Ele Amém. Sempre chega nas horas certas. Amém. Talvez esse podcast vai estar sendo Aleluia. ouvido, vai estar sendo assistido por alguém que vai estar como Jairo. Talvez as dúvidas, a angústia, o desespero tá chegando. Mas tem uma palavra de Deus para essa pessoa hoje. Não temas, crê somente. Amém. Porque eu sou Senhor e eu também sou pastor. Nada vai te faltar. Aleluia. Eu queria que você deixasse aqui o convite também pro pessoal falasse, eu sei, né? Mas eu vou deixar você como pastor para falar e fazer o convite para as pessoas estarem lá na igreja com a gente. Com certeza, então. porque é sempre uma alegria, né? É Amém. sempre um prazer, sempre uma alegria receber a cada visitante, a cada pessoa ali na nossa casa, lugar que nós nos reunimos. Lugar de novos começos. Isso aí, um lugar de novos começos. Um lugar onde eu comecei de novo. Amém, amém, amém. E é sempre uma alegria, né? E as pessoas que estão sendo ministradas por essa palavra, nós também ficaremos muito felizes de receber elas ali, né? Por enquanto, nós ainda estamos na Avenida Quintino Poggiali, 541, ao lado ali do supermercado Nova Era Novo, na rodovia, mas em breve de Casa Nova. Amém, em né? nome de Jesus. Em breve em Casa Nova, ali perto da Itatiaia, onde hoje é Racional. Eu tenho certeza também que vai ser um tempo maravilhoso, né? Quarta-feira, às 19h30, culto fé, um lugar e um momento onde o Senhor tem instigado a gente a crer mais nele,
né, instigado a nossa fé, a de fato acreditar, de fato confiar. Aos sábados nós temos ali o encontro com Rocket, adolescentes, nós temos ali os jovens no Legacy, né, às 18 e às 19 horas. E nos domingos, 9 horas da manhã, estou lá pregando sempre a palavra do Senhor. Aleluia. Às 19 horas, Pastor Rafa, nossos cultos de celebração. E na segunda-feira agora nos reunimos em GC por toda a cidade, né? E a cada uma dessas pessoas que está sendo ministrada hoje através desse podcast é muito bem-vindo. Muito Amém. bem-vindo. Pastor, muito obrigado. Amém, que isso, filho. E que venham os próximos. Com certeza. Em nome de Jesus. Com certeza. Amém? Obrigadão, Amém. viu? Tamo junto. Até mais. Deus abençoe Amém. demais. Valeu. Pode cortar, Vandinho.